Bom dia, Pai do Senhor, meu amado, minha amada, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos estar aqui, falando um pouco da palavra de Deus para vocês. Peço perdão pelas últimas terças-feiras que eu não postei o vídeo, havia algumas dificuldades, e aí eu acabei não conseguindo fazer isso. Nós estamos aqui hoje, para poder estar falando da palavra do Senhor para a tua vida. Espero que Deus ele possa te abençoar poderosamente. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 10. Amém? Lá está escrito assim: E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Ele, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairiam ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também não vos entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Eles, é claro que a gente está vivendo num período de pandemia, e nesse período de pandemia a gente tem se cercado de diversos cuidados, de higiene. Nós compramos algumas coisas, eu mesmo fui no mercado, cheguei em casa, já passei álcool 70 em tudo aquilo que eu comprei, tenho sempre lavado minhas mãos. Mas o que Jesus está colocando aqui é algo para além dessa questão da higiene. Aqueles fariseus, eles se achavam mais santos, mais perfeitos do que todos, e estavam ali naquele momento tentando julgar os discípulos de Jesus, dizendo que os discípulos, quando iam comer, ao contrário do que a tradição judaica, dizia, não lavavam as mãos. Era mais uma questão de preceito religioso, até mesmo do que uma questão de higiene para aquelas pessoas. E Jesus, então, ele fala para aqueles indivíduos sobre uma realidade que eles não queriam entender, que eles não queriam estar vivendo, não é verdade? Porque eles julgavam esse ato do lavar as mãos como um ato religioso que estava em falta com os discípulos, mas não julgavam aquilo que estava nos seus próprios corações, aquilo que estava nas suas mentes, aquilo que eles produziam, como reflexo da sua espiritualidade, ou seja, aquilo que eles viviam na prática. Pessoas que queriam zelar pelo rito, mas não viviam segundo o rito. O rito que eu digo, o ritual, a religião, a religiosidade. Eles queriam zelar para que a religiosidade fosse vivida, mas eles mesmos não viviam na sua vida a expressão dessa religiosidade, a expressão da santidade, a expressão da dedicação, da fé e da fidelidade ao Senhor. Essas pessoas eram julgadoras, essas pessoas, elas olhavam para aquilo que os outros erravam, mas não observavam aquilo que os seus próprios corações produziam. É claro que aqui, quando a gente fala de coração, a gente está falando de mente, porque o pensamento, na elaboração de todos esses atos, acontece na mente, não no coração. O coração ele serve para bombear o sangue, mas nesse momento, essa metáfora é utilizada porque era a forma como eles entendiam que as vontades, os desejos, elas eram produzidas. Mas é importante que a gente entenda, meu amado, minha amada, inclusive um outro texto da palavra de Deus fala isso, A boca fala aquilo do que o coração está cheio. Muitas pessoas, amados, têm uma falsa capa de santidade, tem aquela preocupação de cobrar sobre ritos, sobre como as prescrições religiosas elas devem ser obedecidas, mas as suas próprias vidas elas não condizem com aquilo que elas estão falando. Elas falam uma coisa, mas vivem outra completamente diferente. Jesus Cristo ele está falando o seguinte, olha, é necessário que nós possamos viver segundo a vontade de Deus e não apenas falarmos a respeito dessa verdade. É necessário vivermos ela. Tiago ele já falava isso, Tiago fala sobre a realidade de uma religião que se vive e não uma religião que apenas se conhece.
Ele fala, né, sobre isso no seu texto, quando diz que é muito melhor que você viva do que você saiba como deve se viver, né? Porque o saber como deve se viver não significa necessariamente que você está vivendo daquela forma. É como aquela pessoa que diz o seguinte, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Nós não devemos ser assim. Nós devemos ter o exemplo nas nossas próprias vidas. Nós devemos viver segundo esses princípios. E Jesus ele está falando nada mais do que isso. Está falando para aquelas pessoas, é necessário que elas compreendam que aquilo que elas produzem enquanto pensamento, aquilo que elas reproduzem enquanto comportamento, comprometem muito mais a sua vida espiritual do que aquilo que elas ingerem enquanto alimento. É importante que a gente compreenda isso, meu amado e minha amada, porque muitas das vezes nós não entendemos quando Jesus ele fala, né, que somente em olhar e desejar uma mulher nós já estamos adulterando. Isso serviria também para a mulher, né? Falando da mulher desejando um homem. Então a gente deve entender que aquilo que nós produzimos como nosso pensamento, aquilo que nós permitimos, né, que seja elaborado na nossa mente, aquilo que de alguma forma acaba saindo daquilo que é a elaboração da mente e acaba virando comportamento, são essas as coisas que verdadeiramente nos comprometem, são essas coisas que verdadeiramente nos afastam de Deus. Porque certa vez eu tive um professor que ele falava o seguinte: você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. E ele falava isso a respeito do pecado, a respeito da tentação. E o pássaro sobrevoando a nossa cabeça seria exatamente isso, nessa tentação. Mas ele fazer o ninho na nossa cabeça, ou seja, se instalar, isso já é o pecado. E depende da nossa anuência, depende da nossa concordância, depende da nossa aceitação. E que você, nesse dia, possa compreender verdadeiramente que mais do que conhecer e falar para que os outros pratiquem, você deve viver aquilo que é princípio do Evangelho de Deus. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Pedimos a Ti para que o Senhor possa abençoar poderosamente as nossas vidas, nos fortaleça, nos capacite, para que possamos, Senhor da glória, fazer a Tua vontade, para que possamos, meu Pai, viver segundo essa vontade, não apenas conhecer. Conhecer é extremamente importante, Senhor, nós sabemos, mas é necessário que, além do conhecimento, nós possamos, Senhor Deus, estar vivendo. Como o próprio Tiago fala, que não devemos ser apenas conhecedores da palavra, mas também praticantes da mesma. Que assim também seja as nossas vidas, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Também clamamos, Senhor, pela vida dos enfermos, Senhor Deus, aquelas pessoas que têm passado por algum tipo de necessidade, por algum tipo de luta, e cada uma dessas pessoas possam ser alcançadas por Ti, possam ser curadas, possam ser fortalecidas. Pedimos para que o Senhor possa estar, Senhor Deus, erradicando completamente esse vírus, para que a nossa vida ela possa voltar ao normal. Muito obrigado por tudo, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe poderosamente, né? A próxima terça-feira nós estaremos novamente gravando outra mensagem. E no domingo nós estaremos na igreja, tanto pela manhã quanto à noite, para podermos estar participando do culto juntos. Você é o nosso convidado. Esteja lá conosco, para que possamos adorar ao Senhor, para que possamos ouvir a palavra de Deus. Receba a bênção de Deus. E o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e você possa concordar dizendo amém. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima terça-feira.